Olá, a revista Veja dessa semana tem uma pesquisa muito interessante, matéria de capa, chamada Baixa Ditadura, e fez uma pesquisa e mostra que cerca de aproximadamente 80% da população entende que a democracia é a melhor forma de governo. E ditadura mesmo tem 4%, 4 mais 6, 10% ali, porque tem os que não sabem, que defendem a ditadura, né? Isso é interessante. Por que é interessante? Nós somos um país sem tradição democrática, né? Tivemos o longo período imperial, ninguém vai falar que é democracia. Democracia com escravidão. A escravidão foi abolida um ano antes do fim do Império. Democracia com voto censitário, voto segunda renda, também não dá. Quando vem a Primeira República, entre 1889 e 1930, tem o voto as mulheres eram excluídas do processo eleitoral, os analfabetos, o voto bico de pena, né? Havia as fraudes, atas falsas, né? Tudo aquilo, a Comissão de Verificação de Poderes, ninguém pode falar que é democracia. Sempre o governo ganhou todas as eleições. Algumas vezes o candidato a presidente nem estava no Brasil e ganhou a eleição, como em 1919. Aí chegamos finalmente, porque em 34 o Getúlio é eleito pelo Congresso, tal qual dispunha a Constituição de 34, aí temos a eleição de 45. Aí que você pode começar a falar, né, que temos alguma democracia, né? Inclusive porque naquele momento foi permitida a candidatura comunista, foi o engenheiro Iedo Fiuza, tal. Os comunistas depois são colocados na ilegalidade no final de 47, mandatos cassados no início de 48, mas aí temos as eleições de 50, 55, 60 para presidente da República. Aí está começando a se formar uma democracia, um debate intenso, foi um grande momento de debate político no século XX brasileiro. Porém, aí vem o regime militar, em 1964, é a supressão das eleições diretas para presidente, né? A supressão depois para governadores, depois para grande parte das prefeituras, capitais, cidades de segurança nacional. Finalmente, em 1989, 29 anos depois da eleição de 60, que elegeu Jânio Quadros, tem eleição aí sim com plenas liberdades democráticas sob a égide da Constituição de 88. Portanto, a nossa democracia tem pouco mais de 30 anos, muito pouco tempo. Sendo assim, o resultado da pesquisa é muito importante, porque há um culto ultimamente sobre a ditadura. Sem conhecer a ditadura, eu recomendo a vocês, já tem várias edições, aqui é uma das edições mais recentes, o meu livro Ditadura Brasileira, 1964-1985, a democracia golpeada, a esquerda e a direita, em que eu faço uma análise pontual, ano por ano, do que significa, do que foi a ditadura, né? Tem uma longa entrevista minha também na internet que discute isso, mas é o livro que aprofunda, e tem muitas coisas aqui montadas, tudo coisa fake e tal. Se vocês querem saber a minha opinião sobre a questão de ditadura, está justamente aqui, né? Nesse livro que já tem algumas edições. A questão que se coloca, portanto, temos de saudar o resultado da pesquisa da revista Veja publicada nessa edição, porque você tem cerca de 80% dos pesquisados favoráveis à democracia e apenas um número muito restrito de 10 favoráveis à ditadura, excluindo os outros que eu já disse, não sabem, etc., é um resultado possível num país que ainda não tem a democracia enraizada, né? A democracia é um fenômeno muito recente, mas tem uma questão importante, que todos sabem quão importante é a democracia, por isso que responde, abaixo a ditadura.